Gotas de orvalho, refrigério para a sua alma. A paz do Senhor, amadas e queridas de Deus. Quero meditar com vocês nesta manhã a palavra de Deus em Jeremias 8:22 e Jeremias 46:11. Vejamos aqui, Jeremias 8:22 diz: Porventura não há unguento em Gileade? Ou não há lá médico? Por que, pois, não teve lugar a cura da filha do meu povo? Depois, aqui em Jeremias, capítulo 46:11. Sobe a Gileade e toma bálsamo, ó Virgem, filha do Egito. De balde multiplicas remédios, não há cura para ti. Aqui Jeremias estava lamentando a situação do seu povo, que estava em cativeiro, e ele citou aqui algo muito interessante, que fala sobre a cidade de Gileade e o bálsamo de Gileade. Ele está dizendo assim, sobe a Gileade e toma bálsamo. Naquele caso, esse bálsamo não iria servir para curar as feridas daquele povo, daquele momento. E aqui ele estava dizendo, porventura não há unguento em Gileade? E eu meditando aqui, eu gosto muito daquele louvor que diz, há um bálsamo em Gileade. Há um bálsamo em Gileade, há unção em Gileade. E eu comecei a pesquisar, né, Gileade. Gileade, hoje, na atualidade, é onde está a Jordânia. E ali em Gileade tinha um arbusto semelhante a uma videira. Naquele arbusto eram feitas pequenas incisões, feitas assim com muito cuidado na casca. E ali o bálsamo, ele escorria em gotas finas, que são coletadas com lã em um chifre. E em seguida eram preservadas em novos jarros de barro. Olha que interessante, era um arbusto especificamente de Gileade. E ali então era colhida aquelas gotas fininhas, né? Como a gente vê a seringueira, né? Escorrendo ali é feito a borracha, né? O látex. E ali em Gileade, esse arbusto, ele produzia então esse bálsamo. Muito delicadamente, eles eram colhidos, coletados. Nós vimos lá em Gênesis, uma referência, Gênesis 37:25. 37:25. Quando os seus irmãos, os irmãos de José, né, estavam para dar um fim em José e não sabiam que decisão tomar, então eles olharam, e aqui nos fala no versículo 25, depois assentaram-se a comer pão e levantaram os olhos e olharam. Eis que uma companhia de ismaelitas vinha de Gileade, e os seus camelos traziam especiarias e bálsamo e mirra, e iam levar isso ao Egito. Então aqueles comerciantes, né, estavam levando ali, entre muitas coisas, estavam levando então esse bálsamo, essa especiaria, esse bálsamo de Gileade. Olha que interessante. Estavam levando para vender no Egito. E também Gênesis 43:11 nos diz também sobre uma outra situação, José, né, como um homem poderoso ali no Egito, né, já é uma outra situação da vida de José. E aqui nos fala no versículo 11 que os irmãos de José, eles desceram outra vez ao Egito, né? E aí, no versículo 11 diz assim, então disse-lhes Israel seu pai, pois que assim é fazer isso, tomai do mais precioso desta terra em vossos sacos, e levai ao varão um presente, um pouco de bálsamo, um pouco de mel
especiarias, mirra, terebinto e amêndoas. Então, esse bálsamo era o famoso bálsamo de Gileade. Vamos dar de presente, então, este bálsamo. Em 1 Reis 10:10 também, quando a rainha de Sabá foi ali se apresentar, vamos abrir aqui em 1 Reis 10:10. Diz que a rainha de Sabá veio visitar, né? Foi visitar o rei Salomão, e diz que ela levou e deu ao rei 120 talentos de ouro e muitíssimas especiarias e pedras preciosas. Nunca veio especiarias em tanta abundância como a que a rainha de Sabá deu ao rei Salomão. Então, ali também ela estava mandando, entregando entre os seus presentes o bálsamo. Esse bálsamo preciosíssimo, que escorria em gotas, que eram colhidas com lã, eram coletadas com lãs e colocadas em um chifre e depois preservada em novos jarros de barro. Preste atenção, irmãs e mães amadas, olha que interessante. Ele era utilizado também como incenso, esse bálsamo. Ele era usado também como embalsamento, né? Quando falecia, estava ali o defunto, ele era embalsamado também com esse bálsamo de Gileade. O bálsamo, ele é a alma da planta, né? Você vê a árvore, vê a folha, as folhas, os frutos, as flores, mas quando você corta ali, quando você rasga, quando você corta ali o seu tronco, não é? Quando você corta, faz uma incisão ali, sai aquele bálsamo. O bálsamo é a alma da planta, é a vida da planta. A planta, ela sofre para minar esse precioso líquido. Algumas vezes tem certas plantas que elas são raspadas, umas são quebradas para poder se absorver esse bálsamo, né? Esse líquido, essa preciosidade que vai escorrer dentro dela, né? E algumas vezes ela é até morta. Isaías 53, aleluia, capítulo 4 e 5 diz assim: verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, oh, aleluia, e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, mas ele foi ferido pelas nossas transgressões, aleluia. Ele foi moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Oh, aleluia. Jesus, ele sofreu, ele foi moído. O seu suor, a Bíblia nos fala, que diz que tornou-se gotas de sangue. Ali ele estava doando a sua vida, o que ele tinha de mais precioso. Se uma árvore sente, imagina o nosso Jesus. Oh, aleluia. Ali ele foi humilhado, foi ferido, ali ele se doou por nós. Então, para se tirar o bálsamo de uma árvore, tirar esse precioso líquido, umas são raspadas, outras são feitas incisões em sua casca, né, em seu tronco, outras são quebradas e outras são até mortas. Esse bálsamo de Gileade, ele vem de um arbusto semelhante à videira. Jesus disse assim: eu sou a videira verdadeira. Que interessante. Esse bálsamo, ele tinha uma cor de ouro, com cheiro penetrante de âmbar cinzento. Era usado para perfumar os cabelos. Tinha um preço muito alto. Era usado também na parte da beleza, para perfumar os cabelos, perfumar a pele. Tinha muitas utilidades.
e era muito caro. Mas ele era usado também na questão de medicinal, porque ele era usado para curar as feridas. Quando ele era passado sobre uma ferida, aquele bálsamo, trazia um alívio imediato à dor, reduzia a inflamação e cicatrizava a ferida. O processo de cicatrização era muito mais rápido. E era colocado diretamente na ferida. Ou então ela era aspergida com o isopor, que é tipo um ramalhete feito de umas plantinhas. Ele ali molhava e aspergia. Lá em Salmos 51, verso 7, quando Davi cometeu aquele pecado, e quando ele foi repreendido, a Bíblia não fala que Davi confessa o seu pecado e suplica o perdão e roga a Deus que lhe renove um espírito reto. Foi uma oração de arrependimento, está no Salmo 51. E no Salmo 51, ele diz, versículo 7, purifica-me com isopo e ficarei puro, lava-me e ficarei mais alvo do que a neve. Então passa nessa ferida que foi criada dentro de mim, que eu próprio criei essa ferida, passa o bálsamo, passa com o isopo, asperge em mim, oh aleluia. Queridas irmãs, queridos irmãos, a todos que estão ao alcance desta pequena mensagem, pequena meditação, Jesus, aleluia, ele tem esse bálsamo de Gileade para curar as feridas, aleluia, para curar os traumas, para reduzir, tirar essa inflamação, para cicatrizar e curar, aleluia, aquilo que está doendo, aquilo que está te machucando, aquilo que está te ferindo, talvez feridas que você mesmo tenha criado, ou que alguém criou, que alguém fez surgir em você. Mas Jesus, ele não somente tem o bálsamo de Gileade, mas ele é o bálsamo de Gileade. Deixa Jesus tratar de você. Deixa Jesus, neste dia, nesta manhã, derramar sobre sua vida esse bálsamo, sobre a vida da sua família. Oh, aleluia. Deixa Jesus cuidar de você. Há um bálsamo em Gileade, há unção em Gileade. Jesus é o bálsamo para curar suas feridas, para tirar tudo aquilo que está te machucando, está te impedindo, toda inflamação, toda cicatrização que ainda ficou. Ele é capaz de fazer tudo novo, tudo novo. Ele é o bálsamo de Gileade. Amém? Que o Senhor nos abençoe nesta manhã, em nome de Jesus. A paz do Senhor. Gotas de orvalho, refrigério para a sua alma.